Casa Estilos, oferecimento Toque Final. Sua casa merece esse toque. Olá, bom dia, bem-vindos ao Casa Estilos. No programa de hoje, a arquiteta Geórgia Suassuna apresenta um belíssimo projeto de arquitetura e ambientação para apartamento. Destaque para modulados Bom Tempo e mobiliário Espaço A. Olha que show de projeto! A proposta do apartamento era abrigar uma família, de um casal, 2 filhos. Eles trabalham muito e queriam um apartamento que fosse confortável, funcional e que fosse atemporal. Os móveis e objetos foram cuidadosamente escolhidos com esta função de atemporalidade. A sala comportaria até 3 ambientes, mas optamos por deixar o living mais generoso, com o jantar. E com isso escolhemos um grande sofá para abrigar também a família, amigos que eles adoram receber, e com móveis sempre com acabamentos em seda, em couro, em tons bege, dourado, terra. Então a base bastante neutra para ser também incrementada através dos objetos. Que esses objetos, a maioria deles foram todos garimpados em viagens pela proprietária. Então, são objetos de muita personalidade, que contam história. E, além disso, tinha muita peça de família que queriam incorporar na decoração e, com isso, deixar o próprio ambiente contando a história da vida da família. O quarto do casal, optamos também por tons neutros, que aí ela pode brincar com a decoração de acordo com a coxa de cama e tudo mais. E na varanda do casal, transportamos a banheira que seria no banheiro do casal, colocamos na varanda, criando mais um ambiente bastante acolhedor para o casal. A varanda deste apartamento é bastante generosa, ela abraça todo o living. Ela é em formato L e aí podemos compor vários ambientes. No caso, temos o espaço gourmet. Temos outra mesa também de encontro para confraternizar com os amigos e um sofá para a pessoa se jogar e ficar ali lendo um livro, bastante confortável. Usamos todos móveis para áreas externas, ou seja, eles aguentam a luz do sol, aguentam a chuva e dá também o conforto necessário. Bem, eu adoro fazer área molhada, lavabo, banheiro, cozinha, então eu gosto muito de ousar. E eu acho que o lavabo é o banheiro vestido de roupa de festa, então eu acho que você tem que usar mesmo, você tem que colocar o seu gosto, seja ele mais discreto, mais casual, seja ele com mais elegância, mais pompa. E era isso que a gente queria, então optamos por um revestimento de uma linha espanhola, que são tijolos dourados, associado a um papel de parede aveludado. Então a gente também colocou uma iluminação cenográfica e aí a gente pode compor também no lavabo vários cenários, de acordo com o clima que você queira dar na casa, e isso acontece em todos os ambientes. Então a gente tem várias opções de iluminações que você pode brincar com as cenas. O projeto luminotécnico, como eu havia falado, a gente pode compor várias cenas. Apesar de ter muitos pontos de luz, eles todos usamos LED, então isso tem um consumo baixo de energia e não emite calor. Então a gente pode ou deixar tudo aceso ou ir compondo com o cenário que você queira dar. O pendente da mesa de jantar também foi escolhido com muito cuidado, porque é a vedete da sala de jantar, então ela impera, reina, então tem que ser uma coisa bem diferente.
Escolhemos a Bom Tempo como modulados. Por quê? Porque tem um acabamento assim, de primeira linha e brincamos na volumetria, brincamos com os volumes entre cheios e vazios, e esses nichos acomodam os objetos de família. O acabamento da madeira é em laca perolizada, então isso aí ela tem um brilho mais do que a laca brilhante. Então isso também é um diferencial na hora de escolher os acabamentos dos modulados. E isso eu encontrei na Bom Tempo. O mobiliário, como eu havia falado, a gente queria uma coisa que fosse atemporal e que desse conforto e funcionalidade. Então escolhemos o sofá em couro bege, né, que é super fácil, não suja com facilidade, e as cadeiras de apoio da Sierra em acabamento prata associado a seda. E para compor esse ambiente, a gente queria uma peça que fosse, também desse aquele ar de design, de antenada, porque os proprietários gostam disso. Então escolhemos a poltrona Nemo, da Italiana Amoroso, que é também o diferencial da sala. Também para compor o ambiente, usamos muitos móveis da Italiana Cartel, que é uma linha também de design mais moderna, em acrílico. Então a gente tem mesinha lateral, tem as cadeiras da varanda e também outros objetos espalhados pela casa. E também tem o puff gnomo, que também tem uma personalidade muito grande. Então não é fácil também encaixar todos esses objetos em um ambiente só. Mas conseguimos fazer isso, eu acho que com muita tranquilidade aqui. Eu acho que um ambiente, quando ele tem um mix de móveis, de objetos, eu acho que ele fica mais com cara de casa, de aconchego, ele conta a história da família. Então isso foi buscado aqui. Então a gente incorporou móveis antigos, móveis de família, objetos garimpados em viagens, objetos também herdados. Então tudo isso faz com que a casa fique aconchegante e conte a sua história. Parabéns por nos encantar com mais um de seus belos projetos, Geórgia. E por falar em novidades, fique agora com as novidades do Vitrine Casa Estilos. Bem-vindos ao Oca Revestimentos. Hoje eu vou mostrar para vocês a nova linha de mosaico da Mozart, a nossa nova marca exclusiva. Com exclusividade, a Mozart lança a linha Azulejeria. São pinturas em mármores, representando as fachadas de vários locais no Brasil, como Rocinha, Paraty e Pelourinho. Indicados para colocar em cozinhas, lavabos ou área gourmet. Os mosaicos em pedra ônix são os mais procurados atualmente. Os cubos de pedras ônix ficam bacana para colocar em lavabo, salas, cozinhas também, de diversos ambientes. A Mozart tem como principal instrumento o reaproveitamento de matérias de qualidade, transformando matérias-primas em mosaicos, como por exemplo essa madeira, que é misturada com o mármore, que dá um belo painel para uma sala, para um home, fica bacana para colocar em lavabo também. É um material que possibilita você usar toda a sua criatividade. A coleção Alegoria da Mozart mistura o porcelanato fine com a madeira, tornando o ambiente bem mais sofisticado e mais moderno. Venha conhecer toda a linha de mosaicos da Mozart, como também toda a tendência mundial em pisos e revestimentos, aqui na Oca Revestimentos. Bom dia! Hoje vou apresentar para vocês os toldos, cortinas e persianas da Hunter Douglas, aqui no showroom da Ambidecor. Especialmente desenvolvidos para áreas externas, os toldos oferecem transparência, proteção solar e conforto térmico. Disponíveis em 4 modelos: verticais, horizontais, braços pivotantes e braços articulados. As soluções para teto são as opções para cobertura
de espaços abertos que compõem os mais variados estilos de ambientes. A linha Metais Preciosos é formada por persianas horizontais de alumínio, compostas por lâminas tradicionais, espelhadas, perfuradas e escovadas, e vários acionamentos, como o MagnaView, que dá o dobro da visibilidade. Convido a todos para conferir esses e outros produtos da Hunter Douglas aqui no showroom da Ambidecor. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeskine, coleção Identidade, apaixonante como o Brasil. Você assistiu algumas semanas atrás a matéria que fizemos com a artista plástica paulista Ju Amora sobre as suas banquetas super criativas. E no programa de hoje você assiste o passo a passo desse lindo projeto. Eu tô aqui para apresentar um projeto bem legal para vocês. Sabe aquela mesa ou móvel velho que você não gosta muito em casa? Pois é, hoje a gente vai dar uma reformada, uma cara nova para ele. Eu tinha aqui uma mesa que estava bem detonada, na verdade o tampo estava muito detonado. Então eu dei uma lixada e passei 3 demãos de tinta látex branca para fazer a minha base. Eu optei por deixar os pés em madeira natural, porque eu gosto desse contraste do colorido no tampo e os pés na madeira como ela é. Mas se você tiver um móvel que está muito detonado, passa a tinta nele todo. Então, para começar, o material que a gente precisa, então, para preparar a mesa é uma lixa para madeira, que você vai precisar lixar toda a superfície que vai ser pintada, tinta látex branca para fazer a base. E para fazer a nossa arte, eu escolhi 2 cores, mas você pode escolher a cor da sua preferência. Eu escolhi uma tinta azul e uma tinta amarela, que eu adoro cores contrastantes. É muito legal, assim, colocar cores que à primeira vista não tem muito a ver, mas é muito bacana, assim, vai dar um resultado legal para a arte que a gente vai fazer. Pincel. Escolhe 2 tamanhos de pincel, um para ter maior cobertura, para você pintar a superfície maior, e um mais para detalhe. Tesoura e uma caneta com ponta porosa. Qualquer caneta, não precisa ser específica para arte. E também um detalhe que vai fazer toda a diferença na nossa reforma aqui, é uma fita qualquer, pode ser fita crepe, durex, o que você tiver em casa, o que tiver à mão, na verdade. Porque nós vamos marcar a peça para fazer um desenho mais geométrico, uma coisa mais divertida. Então vamos começar? Eu vou marcar aqui, eu vou fazer uma divisão, na verdade, eu vou marcar um pedacinho dessa peça. Não precisa ter muita preocupação se vai ficar retinho, não. Faz na sua intuição, como você achar que deve ser. Eu vou marcar aqui, que a gente vai fazer uma brincadeira com cores. Eu quero deixar, essa fita aqui vai sair depois. Então eu quero deixar uma faixinha branca aqui para dar um charme.
A base eu vou fazer em amarelo, então eu vou pintar toda a superfície em amarelo, eu vou dar 2 demãos, eu espero secar a primeira e passo a segunda para cobrir toda, para ter uma boa cobertura na nossa peça. Vamos começar? Pronto, eu acabei de dar a primeira demão na peça. Terminei, então, de passar a segunda demão da tinta, que vai ser a base da nossa peça. E agora a gente vai para a parte divertida. Então, eu vou pegar aqui uma fita e vou fazer formas geométricas. Na verdade, eu escolhi fazer alguns triângulos pela peça, assim. Você pode fazer aleatoriamente ou o que você preferir. Então, vamos lá? Eu vou fazer alguns triângulos aqui, distribuir pela peça aleatoriamente mesmo, para dar um movimento mesmo, sabe? Para ficar com uma cara de estampa, para ficar mais divertido mesmo. Então eu acabei de fazer os triângulos, distribuir aleatoriamente pela peça. E agora eu vou pegar a minha segunda cor, o azul, no caso, e vou preencher a parte de dentro desse triângulo. Aí a mesma coisa, a gente vai aplicar a primeira demão, espera secar, passa a segunda e pronto. Você vai ver que já fica interessante esse contraste das duas cores. E o azul salta bem no amarelo, isso é muito bacana. Então eu acabei de passar a segunda demão do azul, já secou tudo e agora eu vou começar a tirar as fitinhas para ver como é que ficou. Se por acaso vazou um pouco de tinta, não se preocupe que é só dar um retoquezinho e não tem problema. Aí é legal tirar com cuidado também, para não descascar a tinta. Então, eu já tirei as fitas, então eu fiquei com os meus triângulos aqui, essa faixa branca, e agora a gente vai para a parte do acabamento mesmo, agora que vai ser a graça da peça. Com essa caneta inicial que eu falei, com a ponta porosa, a gente vai fazer alguns triângulos aqui do tamanho que vocês quiserem, quase como um zigue-zague. E aí eu vou dividir esse triângulo no meio, vou fazer uma linha bem no meio do triângulo. Eu vou usar aqui uma caneta de tinta acrílica, ela é uma caneta um pouco mais grossa do que essa de ponta fina comum. Então eu vou dar o acabamento nela, vou passar por essa linha e vou preencher um dos lados. Então eu vou sempre preencher, por exemplo, o lado direito, para dar a sensação de sombra para o nosso triângulo. Se você não tiver essa caneta em casa, mas tiver uma tinta preta, um pincel um pouco mais fininho, também serve. Só tem que ter a mão bem firme para conseguir fazer esse tracinho aqui do contorno da caneta. Aí aqui, desse lado que ficou amarelo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer linhas aleatórias dentro do meu triângulo, para dar um movimento mesmo para a peça. Então eu vou fazer linha na vertical, linha na horizontal, diagonal, como quiser mesmo. É mais para dar esse movimento interessante, que é o que vai dar o detalhe para a peça mesmo. Porque o interessante é parecer que essas linhas vão entrando uma nas outras, assim, é como se fosse um entrelaçado mesmo. Então eu estou finalizando aqui essas linhas irregulares mesmo, cada uma para um lado, mas para dar essa movimentação, tá vendo que interessante? O preto do lado direito só dá essa sensação de sombra, então eu fico como se eu tivesse várias montanhazinhas, assim. Eu vou terminar esse aqui, e aí a gente vai pular para os triângulos azuis. Vai fazendo vertical, diagonal, vai passando ali em cima da outra. Não é para ficar perfeito, é para ter qualidade na linha mesmo, sabe? É para ter essa imperfeição mesmo, uma linha mais torta, uma mais reta. É isso que fica bonito na peça, é isso que dá personalidade.
E agora vamos para a parte dos triângulos azuis. Que na verdade agora eu só vou fazer um contorno preto para conversar mesmo a peça. A gente vai sentindo, na verdade, conforme vai fazendo a peça, a gente vai sentindo a necessidade de ir compondo do outro lado. Então eu vou pegar uma caneta mais grossa que eu tenho aqui. A mesma coisa, se você não tiver esse tipo de caneta na sua casa, você pode fazer o mesmo sistema de fita crepe. Você crepa do lado desse triângulo e pinta de preto. Aí quando você tirar vai sair certinho. A caneta é um pouco mais fácil nesse processo, mas é a mesma coisa. Você não precisa se preocupar para ficar exatamente certinho porque é feito à mão, isso que é interessante. Vamos lá. Então eu vou contornar esses triângulos maiores aqui, com preto. Acho que a palavra-chave é movimento. Deixar essa peça com movimento e personalidade. É isso mesmo, você vai fazendo a linha. Se você quiser inventar, dá para fazer várias linhas de várias cores para preencher mesmo essa peça. Isso é só uma ideia mesmo. Tá finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Que é isso, é usar a criatividade, dá para fazer o que você quiser a partir daí. É só uma ideia mesmo, dá para usar cores diferentes, formas diferentes, dá para fazer várias linhas coloridas, do jeito que você quiser e o que combinar mais com a sua casa. Lembrando que após finalizada é muito importante passar 2 ou 3 camadas de verniz. Eu indico o verniz spray, que é mais rápido e prático de aplicar. Não vai me colocar um copo aqui em cima antes de passar o spray, hein? Obrigada, até a próxima. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeskine. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Tcharam! Chegou quem vai te ensinar agora a fazer coisas deliciosas na sua cozinha. Chefe Fábio Cunha, com você. Olá pessoal, bom dia! Tá começando mais um Casa Estilos e hoje o programa é para você aí de todo o Brasil, de todo mundo que acompanha a gente aqui do Casa Estilos pelo nosso site casaestilos.com.br. Hoje eu preparei uma receita deliciosa com os ingredientes preferidos do povo paraibano: carne de sol, feijão verde, queijo coalho, prato típico de João Pessoa, rubacão, é isso aí. Então vamos anotar todos os ingredientes desse prato que é a cara da Paraíba. Para se fazer o rubacão, você vai precisar de carne de sol, cebola, alho, coentro, arroz da terra, feijão verde, queijo coalho, nata, manteiga da terra, pimenta, dedo de moça e, claro, para finalizar, aquela cebolinha. Então vamos lá, já começar aqui ligando o fogão e colocando essa panela para esquentar, para eu dar início a essa preparação. Eu não preciso nem de óleo, eu vou começar selando a carne, porque ela já contém gordura e ela vai fritar na própria gordura. A carne já selou, soltou um pouco da gordura e do líquido dela. Então agora, olha só, a gente vai deixar essa carne fritar e aí eu vou acrescentando aos poucos um pouquinho d'água, só para ir deglaçando e ela ir
fritando, cozinhando, até ela ficar macia e bem dourada. Olha só como a carne já ganhou um dourado bem intenso. O aroma e, claro, a maciez da carne já estão garantidos. Agora eu vou adicionar manteiga de garrafa, a cebola e o alho. Vamos mexer bem e deixar todos esses ingredientes também chegarem numa coloração e numa textura bem bacana. Depois eu vou acrescentar o arroz, o feijão e a água do cozimento do feijão, porque eu já deixei o feijão pré-cozido, reservei a água do cozimento para a gente cozinhar o arroz. Aquela pimentinha, dedo de moça e um pouco do coentro picado, lembrando que o restante do coentro a gente guarda para a finalização do prato. Já com a base do rubacão pronta, eu vou adicionar o arroz da terra. E aí a gente vem aqui, ó, com a água do cozimento do feijão verde, que eu retirei a espuma que foi subindo durante o cozimento e ela tá bem pura aqui, ó, límpida, e eu vou despejar na panela para cozinhar o nosso rubacão. Acrescentei a água, fogo baixo, é igual ao risoto. Eu vou mexendo aos poucos para que o arroz da terra vá soltando todo o seu amido e fique bem cremoso, com uma textura bem interessante. Então, fogo baixo, assim que ele começar a ferver, eu começo a mexer de vez em quando. E quando a água estiver já nivelando com o arroz, eu vou acrescentar o feijão verde, que já está cozido, bem al dente. Ele vai finalizar cozinhando com o arroz. Assim como no risoto, sem parar de mexer, e aí eu vou acrescentar a nata fresca. Pessoal, tomem cuidado com o sal, porque a carne de sol, por mais que você salgue, ela fica com um pouquinho de sal. O feijão verde eu já cozinhei com um pouquinho de sal, e geralmente a nata, ela também contém um pouco de sal. Ela contém aí uma acidez que faz com que o sal se sobressaia, né? Então, a gente controla o sal para corrigir no final. Isso depois ainda que for o queijo coalho, que também já contém uma certa quantidade aí de sal. E olha só, agora antes dele secar mais ainda, eu vou colocar o queijo coalho. O queijo coalho cru, que é aquele queijo coalho que derrete. Acrescentei o queijo coalho, agora eu vou desligar o fogo e vou ficar mexendo até para que o queijo se derreta quase que por completo. Essa é a textura do rubacão, bem cremoso, bem encorpado. Em seguida, a gente vai ali para a nossa apresentação do prato. E é aqui na apresentação que toda arte ganha vida. Eu tenho aqui alguns refratários em formato de panelinha, todos de cerâmica. E eu vou aqui, ó, despejar esse rubacão que está quentinho, saindo fumaça, delicioso. E a gente coloca com cuidado para não sujar as bordas. E se sujou, a gente pode limpar para que a nossa apresentação fique impecável. Finalizei a panelinha. Agora a gente, ó, coloca a tampinha e a gente dá aquele toquezinho que todo nordestino adora, o sabor do coentro, que é bem característico nessa receita, e também um pouquinho de cebolinha para dar aquele toque final. E para dar aquele charme, uma pimentinha de bode. E chegamos no final de mais um Casa Estilos. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje, que tem a cara da Paraíba. Para rever estas e outras receitas, entre em nosso site casaestilos.com.br. Aproveite também, veja todos os vídeos do nosso programa e entre em contato com a gente pelo Facebook, Instagram, Twitter. Sábado que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV Tambaú. Beijo com sabores de afeto. Nos despedimos por aqui. Obrigada de coração pelo carinho de sua audiência. E lembre-se, nos acompanhe nas redes sociais. Beijos, até o próximo sábado. Espero vocês, hein? Às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú.
Casa Estilos, oferecimento Toque Final. Sua casa merece esse toque.